Capítulo 421. A estratégia imbatível contra inimigos externos formidáveis. Diante da majestosa montanha Anil, os discípulos estavam cheios de grande excitação. Embora todos mantivessem a autodisciplina e a compostura, ao testemunharem o verdadeiro semblante do imperador Yuan, eles ainda ficaram profundamente comovidos. Diante do sorriso de Lian Shanjing, Xiao Ai explicou: esses discípulos são da região da Passagem de Fogo e têm uma enorme admiração pelo Senhor. Portanto, nesta ocasião da visita do Senhor, nós os trouxemos aqui para ampliar seus horizontes e proporcionar-lhes a oportunidade de expressar sua gratidão e apreço ao Senhor. Afinal, sem o apoio do Senhor, eles não seriam capazes de chegar à montanha Anil. Esses discípulos devem sua fortuna atual ao Senhor e são verdadeiramente gratos. Dizendo isso, Xiao Ai se virou para os discípulos atrás dela e disse: por que vocês não expressam sua gratidão ao Senhor? Os discípulos prontamente se curvaram e expressaram respeitosamente: agradecemos sinceramente ao estimado Senhor por sua grande bondade. Jamais a esqueceremos, por toda a eternidade. Lian Shanjing caiu na gargalhada, balançando a cabeça e acenando com a mão, dizendo: chega, chega. É realmente um golpe de sorte para todos vocês serem aceitos como discípulos sob a tutela do Deus Lobo. Nos próximos dias, concentrem-se em se cultivar, derrotar demônios e se proteger contra o mal. Essa seria a melhor maneira de demonstrar sua gratidão a mim. Dizendo isso, Lian Shanjing, em meio aos olhos arregalados dos discípulos, sorriu e deu um tapinha no ombro de Guiyan, dizendo: Guiyan, faz apenas alguns anos, e você já se transformou em um humano. Parece que você se deliciou bastante com os frutos do Deus Lobo. Ao ouvir as palavras de Lian Shanjing, Guiyan não pôde deixar de se sentir um pouco envergonhado. Ele riu sem graça e respondeu: na verdade, tenho cultivado diligentemente, irmã. Por favor, não me subestime assim. Não é como se eu só pudesse me transformar em humano por causa das bênçãos do Deus Lobo. Guiyan manteve sua postura teimosamente, chegando a chamá-la de irmã no processo, esclarecendo assim esse relacionamento. Isso deixou os discípulos completamente perplexos. Eles jamais imaginaram que Guiyan, seu aprendiz sênior, seria tão audacioso a ponto de se aproveitar do imperador Yuan à vista de todos. O mestre deles não ficaria furioso com isso. No entanto, quando os discípulos olharam para Xiao Ai, viram-na parada ali como uma expressão indiferente, sem proferir uma palavra de repreensão. Parecia que Guiyan, seu aprendiz sênior, não havia feito nada de errado. Além disso, Lian Shanjing sorriu e disse: quanto peso você carregou, minha querida? Sua irmã aqui sabe muito bem disso. Mas devo admitir que esta forma humana que você assumiu é muito bonita, quase uma imagem cuspida do nosso querido pai. Lian Shanjing beliscou Guiyan algumas vezes, avaliando-o e comentando: músculos fortes, físico excelente, que bela forma física você possui. Lian Shanjing não pôde deixar de suspirar de admiração, enquanto a serpente de fogo enrolada em seu corpo olhava curiosamente para a aparência de Guiyan, sua língua de cobra entrando e saindo. Com essa reviravolta, todos os discípulos ficaram perplexos. Porque a cena diante de seus olhos provava uma coisa: o aparentemente imaturo e pouco confiável Guiyan, que aparecia assim em suas interações diárias, era na verdade o filho legítimo do falecido imperador, o irmão mais novo do atual Lorde. Isto então, tudo que o mestre Gu disse era realmente verdade. Os discípulos, por um momento, acharam quase impossível aceitar essa realidade. Ficaram todos atordoados e sem palavras. No entanto, não lhes restava mais espaço para falar depois disso. Com apenas algumas palavras casuais, Xiao Ai fez os discípulos recuarem e acompanhou pessoalmente Lian Shanjing enquanto pisavam no pico principal do templo do Deus Lobo. No final, esses discípulos não conseguiram encontrar seu ancestral profundamente reverenciado e só puderam retornar obedientemente à beira do lago da montanha. Mas, mesmo sem poder ver Lueng, hoje tiveram a extraordinária oportunidade de conhecer o imperador Yuan, Sua Alteza. Isso os deixou extremamente animados, e conversaram sem parar durante o caminho de volta.
Até mesmo os vários discípulos de meia-idade, que eram muito mais maduros, estavam agora um pouco sobrecarregados, cheios de felicidade e excitação. Do outro lado, quando Lian Shanjing chegou à entrada do templo do deus lobo com Xiaoyan ao seu lado, ela avistou Lueng, vestido com vestes brancas, parado em frente ao templo com um sorriso gentil. Eram amigos de longa data, não havia necessidade de formalidades e gestos educados. Depois que Sun Yan e os outros se retiraram, Lueng sentou-se com Lian Shanjing no pavilhão e começou a discutir os assuntos relacionados ao mapa do rio e ao livro Luo. Entretanto, durante a conversa, Lueng descobriu que Lian Shanjing desconhecia completamente a verdadeira natureza do mundo. Com base no entendimento de Lueng, Lian Shanjing, o Imperador Yan, serve como representante terrestre do Deus do Fogo, sendo essencialmente metade de um Deus do Fogo. Como representante, Lian Shanjing também deve estar ciente dos segredos ancestrais do Deus do Fogo. Após uma investigação detalhada, foi revelado que o Deus do Fogo foi, na verdade, ferido em tempos remotos. Atualmente, o Deus do Fogo vivencia momentos de confusão e momentos de clareza, passando a maior parte do tempo em estado de confusão e muito pouco tempo em estado de clareza. Tendo compreendido a situação, Lueng não pôde deixar de suspirar e, sem esconder nada, revelou a verdadeira natureza do reino da desolação celestial para Lian Shanjing. Depois de ouvir isso, Lian Shanjing ficou perplexo, nunca tendo imaginado que a verdade por trás deste mundo pudesse ser tão desesperadora. Em meio ao frio desolador de um dia de outono, a ruiva abaixou a cabeça e murmurou: "Um mundo assim realmente nos enche de desespero. Não é de se admirar que o Deus do Fogo nunca insista em ser adorado, abrigando apenas aqueles que acreditam nele de bom grado. Em um mundo tão desesperado, mesmo com poderes divinos extraordinários, o Deus do Fogo tem dificuldade em proteger a todos." Lian Shanjing sentiu uma mistura de emoções e suspirou, profundamente comovida pelas informações compartilhadas por Lueng, que mudaram completamente todas as suas percepções anteriores do mundo. Embora desde que conheceu Lueng, sua compreensão e conhecimento convencional tenham sido continuamente anulados por Lueng. No entanto, o impacto que Lueng trouxe a ela desta vez foi muito maior do que nunca. No entanto, Lian Shanjing, afinal de contas, resiliente por natureza, embora abalada pela verdade implacável do mundo, rapidamente controlou suas emoções e acalmou sua mente, sorrindo ao dizer: "Em momentos como estes, a vantagem de ter vida curta se torna aparente. Posso não ter a longevidade do Deus Lobo, mas enquanto eu viver bem esta vida, isso é o suficiente. Mesmo que a catástrofe terrestre seja terrivelmente brutal, e os inimigos implacáveis além do reino sejam difíceis de enfrentar, essas coisas não são algo com que eu precise me preocupar. Não pode ser só sorte minha que eu tenha encontrado a catástrofe terrestre durante minha gestão, certo?" Lian Shanjing sorriu e disse: "Quando a catástrofe terrestre realmente se abater, eu já terei me transformado em uma xícara de barro amarelo. Não há necessidade de se preocupar com o que vem depois. De fato, são seres longevos e formidáveis como o Deus Lobo que deveriam se preocupar com as calamidades do céu e da terra. Na verdade, os capazes têm mais responsabilidades. Pela primeira vez na minha vida, descobri que ter um nível de cultivo mais baixo e uma vida útil mais curta também tem suas vantagens." Lian Shanjing caiu na gargalhada repetidamente, seu humor relaxando. Entretanto, embora ela modestamente se considere de cultivo inferior, Lueng sabe que, em termos de nível de cultivo, Lian Shanjing deveria ser o mais poderoso entre todos os imperadores ao longo da história. Sem mencionar seu pai Lian Shankui, até mesmo os imperadores Ean de gerações anteriores, que estão mais distantes no tempo do que Lian Shankui, nenhum de seus níveis de cultivo conseguiu alcançar o reino alcançado por Lian Shanjing. Portanto, o Erba Godman, que estava devastando o Mar do Sul por muitos anos sem que ninguém fosse capaz de contê-lo, sofreu uma derrota desastrosa em suas mãos. O Senhor de todos os demônios, que reside na caverna do Inferno Verde, possui uma visão notável e um grupo talentoso de subordinados.
No entanto, eles ainda nutrem profundas preocupações quanto à força formidável de Lian Shanjing, abstendo-se de qualquer movimento imprudente. Com seu cultivo alcançando o atual reino de transcendência divina, Lian Shanjing pode realmente ser considerada incomparável, além de quaisquer predecessoras. Entretanto, apesar de seu alto cultivo, sua adesão ao caminho espiritual de fato apresenta uma desvantagem na forma de uma vida relativamente curta. No entanto, ela permanece completamente indiferente a esse fato e cai na gargalhada. Confrontado com sua atitude um pouco travessa e despreocupada, Lueng só conseguiu forçar um sorriso amargo, sentindo-se momentaneamente sem palavras para responder. Afinal, o que Lian Shanjing disse realmente faz muito sentido. Entre os métodos que tornam adversários formidáveis de além do reino impotentes contra você, o mais simples é enfrentar seu fim antes que eles cheguem. Capítulo 422. Mudanças no reino mortal. Depois de uma conversa com Lian Shanjing, a tristeza persistente no coração de Lueng foi aliviada. Essa mulher apaixonada e espirituosa, sempre irradiando tanta luz e brilho, parece ter o poder de contagiar os outros com seu otimismo e eliminar todo o medo das dificuldades mundanas, apenas conversando com ela por um tempo. Após a troca de opiniões, Lian Shanjing expressou diretamente sua intenção de confiar a questão do mapa do rio e do livro Luo a Lueng. Afinal, Lueng é um estimado predecessor dos tempos antigos, e é justo que alguém capaz assuma mais responsabilidades. Como júnior, ela decidiu não se juntar à comoção na ilha Sanxia. No final, Lueng escoltou pessoalmente Lian Shanjing para fora das montanhas e prometeu que, ao retornar da ilha Sanxia, ele informaria prontamente Lian Shanjing sobre o resultado. Após a partida de Lian Shanjing, Lueng retornou ao meio das nuvens calamitosas para continuar seu cultivo, sem se demorar nas montanhas. Embora ele estivesse ciente do desejo fervoroso daqueles discípulos de terceira geração nas montanhas de vê-lo, se fosse o antigo Lueng, ele certamente teria aparecido para atender aos modestos desejos desses discípulos. Entretanto, agora, Lueng carrega uma pressão imensa em seu coração e não tem mais tempo para cuidar de assuntos tão banais. Ele ansiava por cultivar rapidamente suas habilidades e, depois, embarcar em uma jornada para o céu além do céu em busca da irmã Yuanshun, para desvendar as verdades do mundo. A verdade do mundo dentro do reino da desolação celestial, adversários formidáveis de outros reinos e a ameaça iminente da catástrofe terrestre, essas coisas, semelhantes a talismãs assustadores, pesam constantemente na mente de Lueng, não lhe deixando espaço para negligência. Assim que para descansar, um profundo sentimento de culpa surge imediatamente, embora ele saiba que tirar 1 ou 2 dias de descanso não teria nenhum impacto significativo. Mas Lueng não conseguiu parar. O atual Lueng finalmente entendeu por que a maioria dos seres antigos e poderosos deste mundo escolhem se isolar e se retirar dos olhos do público. Depois de compreender a verdade do reino da desolação celestial e vivenciar a catástrofe terrestre, é provável que poucos indivíduos consigam continuar vagando sem rumo pelo mundo mundano sem se preocupar com o mundo. Sem mencionar que Lueng enfrenta uma pressão ainda maior em comparação às potências antigas comuns. Embora a pressão de sua existência possa não ser significativa, o paradeiro da irmã Yuanshun continua sendo uma preocupação persistente da qual Lueng não consegue se livrar. E também seus pais na Terra. Hoje em dia, faz pouco mais de uma década que Lueng deixou a Terra. Se o progresso for rápido o suficiente, talvez ele possa retornar à Terra antes que seus pais morram e ter um reencontro distante com eles. Para satisfazer a obsessão persistente em seu coração. No entanto, se ele permanecer por muito tempo no reino da desolação celestial, seus pais na Terra já terão esgotado sua vida útil. Nesse caso, qual seria a importância de seu retorno à Terra? Portanto, Lueng não ousa relaxar, esforçando-se para utilizar cada minuto e segundo de seu tempo para o cultivo, com o objetivo de alcançar o reino que a irmã Yuanshun mencionou o mais rápido possível. No mínimo, ele deve chegar ao reino onde poderá cruzar mundos e viajar de volta à Terra antes que seus pais morram.
Em meio a tanta pressão, Lueng se dedica dentro das nuvens calamitosas, absorvendo incessantemente o poder do trovão celestial e dispersando continuamente as névoas celestiais dentro de seu corpo. Enquanto Lueng cultiva diligentemente na montanha Anil, o mundo lá fora continua tão agitado como sempre. Com o constante fluxo de almas falecidas do país Youxiong e do país do Passo de Fogo, o número de almas perdidas no submundo está aumentando constantemente. Após utilizar a autoridade de Chakravatin para selecionar espíritos qualificados para emprego no submundo, Youyui procedeu a iniciar a transformação desses espíritos, infundindo-lhes vitalidade. À medida que grupos de almas falecidas do reino mortal são entregues, cultivadores fantasmas no submundo também nascem em sucessão. A construção dos 10 salões do submundo está em constante aperfeiçoamento. Após retornar das montanhas da queda do dragão, Lueng teve uma longa conversa com Youyui, onde eles discutiram e corrigiram inúmeras deficiências e propuseram diversas melhorias. Como resultado, a carga de trabalho de Youyui começou a aumentar significativamente. Entretanto, o sistema de reencarnação no submundo gradualmente começou a tomar forma. Sob a construção constante de um fluxo contínuo de cultivadores fantasmas, os 10 salões da reencarnação começaram a tomar forma. O rio Huoshui, de difícil acesso para pessoas comuns, agora tem colossais pontes Nai construídas sobre ele, todas levando ao túnel central da roda da reencarnação no rio. Quando a roda da reencarnação estiver totalmente estabelecida no futuro, todos os mensageiros fantasmas tomarão suas posições, e as almas dos falecidos que completaram uma série de jornadas eventualmente chegarão aqui, cruzando a ponte Nair e bebendo a sopa Mengpo para estabilizar suas almas, antes de serem imersas no ciclo da reencarnação. O túnel da roda da reencarnação no submundo possui o poder inerente de limpar memórias. O papel da sopa Mengpo é proteger as almas dos falecidos de serem dilaceradas pelo túnel da roda da reencarnação. Afinal, as almas que virão aqui para reencarnar no futuro são, em sua maioria, almas mortais frágeis e impotentes. Sem a proteção da sopa Mengpo especialmente preparada, as almas dos mortais serão dilaceradas ao entrarem no túnel da roda da reencarnação, e não poderão alcançar o reino humano para renascer. Enquanto a construção do governo fantasma no submundo floresce, os templos dedicados às divindades locais em vários lugares da Terra estão vazios e desolados. Embora nos últimos anos o país Youxiong e o país do Passo de Fogo tenham enviado continuamente almas dos falecidos para o submundo, essas almas, em comparação com a natureza desolada e instável do submundo, são insuficientes para preencher todas as posições dos mensageiros fantasmas. Vagando pelo reino humano, os mensageiros fantasmas ainda consistem apenas dos irmãos Vuyo e Vuyo, também conhecidos como impermanências preta e branca. Quanto aos templos dedicados às divindades locais, que permaneçam vazios por enquanto, pois mesmo os mensageiros fantasmas do submundo são insuficientes. Como poderia haver capacidade disponível para servir no reino humano? O desenvolvimento fervoroso do submundo no país Youxiong e no país da Passagem de Fogo também atraiu a atenção de outras nações. Além dos países ultramarinos que continuam a ignorar a situação em terra, a maioria das nações nesta terra começou a estabelecer contato com o país Youxiong e o país da Passagem de Fogo, e posteriormente estabeleceu conexões com o submundo. Mais tarde, novos templos vazios, dedicados a divindades locais, foram construídos em sua terra natal. Os únicos mensageiros fantasmas que apareciam nesses templos vazios ainda eram os irmãos conhecidos como impermanências preta e branca. Depois que o número crescente de pessoas tomou conhecimento desses doppelgangers quase infinitos, as irmãs destruíram diretamente as percepções das pessoas e deixaram vários cultivadores surpresos e chocados. Como era simplesmente impossível que tais seres existissem no mundo mortal, foi a primeira vez que eles aprenderam sobre o chamado submundo e tomaram conhecimento do sistema de reencarnação que ele pretendia estabelecer. E os cultivadores ficaram surpresos e chocados, enquanto os mortais comuns rapidamente tomaram conhecimento da existência desses irmãos e, posteriormente, aprenderam sobre o conceito de reencarnação.
Embora o sistema de reencarnação ainda não tenha sido estabelecido com sucesso, no reino mortal, apenas os irmãos conhecidos como impermanências preta e branca vagam. Entretanto, nos templos dedicados às divindades, seres mortais começaram a adorar a dupla conhecida como Vuyo e Voyo, tornando-os o primeiro par de mensageiros fantasmas no submundo a serem reverenciados e receber oferendas. Depois disso, até mesmo os costumes funerários em várias regiões gradualmente começaram a diferir um pouco de seus cultivos originais. Mesmo em países como Philippines Country, que no passado defendiam a cremação e acreditavam no retorno das cinzas à terra e ao mar, as pessoas começaram a optar pelo enterro. Porque os mortais acreditam que, como o reino do submundo é chamado de mundo inferior, ele deve estar naturalmente localizado no subsolo. Ao serem enterrados na terra após a morte, eles acreditam que podem entrar mais rapidamente no reino do submundo. Essa maneira de pensar é cheia de falhas, mas gradualmente se tornou um costume cultivado entre os mortais. Enquanto isso, o país do Passo de Fogo também não se importa se os mortais escolhem cremação ou enterro após a morte, permitindo que eles sigam suas preferências. Afinal, no sistema de crenças dos magos, nunca houve qualquer estipulação sobre como os seguidores deveriam ser enterrados. As responsabilidades diárias dos magos, além do cultivo e da manutenção da ordem, são coletar e controlar o poder do incenso, usando sua energia para nutrir a terra, abençoar a região com clima favorável e colheitas abundantes ano após ano. Capítulo 423. 9 anos de tempo. No reino mortal, tudo muda rápido. A existência do Netherworld perturba a ordem pré-existente do reino mortal. Além de incutir nova esperança nos mortais, os cultivadores também foram afetados pelos efeitos colaterais resultantes. Como o Deus Lobo da Montanha Anil não é outro senão o Senhor do Nether, este reino de recompensar a virtude e punir a maldade é um empreendimento orquestrado exclusivamente por ele, um fato que nunca foi ocultado desde a sua criação. As pessoas estão bem cientes da grandiosa visão, imensa coragem e profunda compaixão demonstradas por este Deus Lobo. Se o sistema de reencarnação do Nether for estabelecido, não haverá mais crianças nascidas sem alma no mundo. Os cultivadores justos admiram muito e ficam impressionados com a imensa visão e coragem do Deus Lobo, demonstrando seu maior respeito. No entanto, para os seres demoníacos, a situação não é tão favorável. Se vierem a morrer no futuro, suas almas provavelmente serão apreendidas pelos mensageiros fantasmas e enviadas ao Nether para tormento e excruciação sem fim, suportando sofrimento incomensurável nos 18 níveis do inferno, meticulosamente orquestrados pelos 10 reis Yama. De acordo com as leis, esse futuro é simplesmente sombrio e assustador, totalmente difícil de aceitar. Afinal, quando alguém morre, ele está morto e enterrado, pondo fim a tudo. Ninguém realmente se importa com o que acontece com ele depois da morte. Mas as coisas são diferentes agora. A questão de ser capturado por mensageiros fantasmas e levado para o submundo para ser punido após a morte causou grande alvoroço entre os seres demoníacos. Depois que esse assunto se espalhar, se não fosse pela reputação infame do Deus Lobo da Montanha Anil, os seres demoníacos provavelmente teriam se reunido na Montanha Anil há muito tempo e destruído completamente esse submundo ainda não estabelecido. Entretanto, apesar disso, os inquietos seres demoníacos rapidamente formaram uma aliança interconectada. Embora não ousem provocar Luing na Montanha Anil, causar estragos nos templos dos deuses da cidade terrestre dentro do submundo não é difícil. Afinal, os templos dos deuses da cidade hoje em dia estão todos vazios e desolados, com apenas os irmãos Vuyo e Voyo aparecendo para guiar as almas dos falecidos para o submundo. Em outras ocasiões, não há mensageiros fantasmas de plantão. Em muitas cidades do reino mortal, ocorreram incidentes de destruição de templos de deuses da cidade.
Embora cada país e cidade tenha rapidamente restaurado os templos dos deuses da cidade, o ciclo constante de construção e destruição dificultou a orientação adequada das almas e dificultou significativamente o rápido e próspero desenvolvimento do submundo, que originalmente estava florescendo devido ao influxo de inúmeras almas falecidas. Em relação a esse assunto, tanto os cultivadores fantasmas do submundo quanto os numerosos cultivadores do reino mortal nutrem um intenso ressentimento. No entanto, parece não haver uma solução definitiva, restando-lhes apenas travar uma batalha prolongada contra essa força perturbadora de entidades demoníacas. Destruído hoje, reconstruído amanhã. Destruído novamente depois de construído, e reconstruído mais uma vez. Embora ondas de entidades demoníacas tenham sido mortas em retaliação pela destruição dos templos dos deuses da cidade, essas entidades continuam a brotar incessantemente, como um rebrote interminável de cebolinhas. Elas sempre encontram momentos oportunos para destruir os templos dos deuses da cidade recém-construídos. No meio dessa batalha prolongada, grupo após grupo de espíritos demoníacos foram apreendidos e capturados. E depois que esses espíritos demoníacos foram apreendidos e capturados, eles realmente forneceram ao submundo novos materiais experimentais, essas torturantes ferramentas mágicas projetadas para punir demônios malignos ainda precisam ser testadas. Após receber as almas dessas entidades demoníacas, Ioi ponderou por um breve momento antes de lançar todas as suas almas nos 18 níveis do inferno. Ela permitiu que experimentassem as punições torturantes nível por nível, enquanto um dedicado cultivador de fantasmas observava constantemente o sofrimento dessas entidades, pesquisando quaisquer áreas em que os instrumentos de tortura pudessem ser aprimorados. Assim, no reino mortal, o estabelecimento do submundo pelo submundo atraiu ampla atenção e desencadeou uma intensificação do conflito entre a retidão e o mal, diferente de tudo visto antes. Entretanto, dentro do reino da montanha Anil, Luen, o próprio instigador, permaneceu imerso em seu cultivo do trovão celestial, completamente alheio às mudanças que aconteciam no mundo exterior. Em sua percepção, o reino mortal ainda tinha a aparência de tranquilidade e harmonia. Ele jamais poderia ter previsto que o estabelecimento do submundo desencadearia uma reação em cadeia tão profunda. Entretanto, mesmo que soubesse, ele não impediria o estabelecimento do submundo. O nascimento de uma nova entidade sempre acompanha o enfraquecimento ou o desaparecimento da antiga. Embora não houvesse disputa de fé neste mundo, tanto os cultivadores quanto as pessoas comuns se alegraram com o estabelecimento do submundo, sem nenhuma intenção de causar qualquer interferência obstrutiva. Entretanto, é compreensível que os demônios tenham ficado assustados e preocupados com as circunstâncias após a morte, portanto suas ações desesperadas podem ser compreendidas. Além disso, como os demônios são tão medrosos, isso prova que o sistema de recompensar o bem e punir o mal no submundo tem grande poder dissuasor, enfatizando ainda mais a necessidade de seu estabelecimento. Quando esse ciclo abrangente do sistema de reencarnação estiver totalmente estabelecido, ele representará uma ameaça silenciosa à multidão de seres no reino mortal. Afinal, a existência do submundo serve como um aviso constante para todos os seres sencientes. Se você se envolver em atos ilícitos, trilhar o caminho do mal, você suportará o tormento e sofrerá as consequências na vida após a morte. É claro que tal aviso não intimida a todos. Afinal, o mundo está cheio de pessoas que correm riscos e têm visão de futuro limitada, que só se importam com o presente e desconsideram o futuro. Entretanto, enquanto a existência do submundo puder intimidar até mesmo uma pessoa que estava prestes a trilhar o caminho do mal, levando a escolher o caminho correto, será uma vitória para Luen e para o reino do submundo. Assim, em meio a tanta turbulência, 9 anos passaram rapidamente. Durante esses 9 anos, Xiaowai, que residia nas montanhas, também compartilhou alguns pêssegos maduros com Sun Yan, Guian e o pássaro gordo Fei Li, o que contribuiu muito para seu progresso no cultivo.
Agora, além de Fei, que ainda tem um cultivo um pouco mais baixo, Guyan e Sun Yan já refinaram as 5 energias em seus peitos e começaram a refinar as 3 flores em suas cabeças. Se colocados no mundo exterior, os 2 irmãos também seriam considerados figuras proeminentes no reino do cultivo profundo e autêntico, ganhando o respeito e a admiração de todos. E naquele momento, restavam apenas alguns pêssegos no pessegueiro. Embora os poucos pêssegos restantes estivessem carnudos, suculentos e totalmente maduros, eles estavam habilmente escondidos e completamente fora do alcance de qualquer um para serem colhidos. Claramente, no futuro cultivo de Guyan e dos outros, eles não poderiam mais depender do aprimoramento dos frutos de pêssego. Teriam que depender exclusivamente de si mesmos. No entanto, Guyan e Sun Yan não estavam insatisfeitos com isso. Cultivo diligente e permanência no chão eram exatamente o que os cultivadores deveriam fazer. E aqueles discípulos que Xiaowai acolheu, sob sua orientação, embarcaram todos no caminho do cultivo. Embora ainda demore muito para a abertura da porta celestial, esses discípulos de terceira geração são agora verdadeiros novatos no reino do cultivo. No entanto, é previsível que, em um futuro não muito distante, os discípulos da montanha Anil se multipliquem e seu poder continue a se fortalecer. Naquele momento, mesmo que houvesse alguma intrusão demoníaca, não haveria necessidade de incomodar o próprio Deus Lobo para intervir. Sempre que Xiaowai pensa nisso, seu humor melhora significativamente. E naquele ano, quando chegou o dia do equinócio de outono, foram observadas pequenas mudanças nas nuvens de tempestade perenes que cobriam o pico da montanha Anil. O raio de luz branca atravessou os céus e a terra, seguido de perto pelo aparecimento de uma figura envolta em vestes brancas esvoaçantes em frente ao templo do Deus Lobo, olhando para a distância. Após 9 anos inteiros de reclusão, Lueng finalmente ressurgiu. Em frente ao templo do Deus Lobo, parecia que com a chegada de Lueng, tudo ficou muito mais brilhante. Quando Xiaowai, que ensinava à beira do lago atrás da montanha, percebeu a comoção, seus olhos brilharam imediatamente. Depois de deixar algumas instruções às pressas, ela rapidamente navegou pelos ventos em direção ao templo do Deus Lobo. No final, sob o olhar sorridente de Lueng, a garotinha parou respeitosamente em frente ao templo do Deus Lobo e se curvou para Lueng, dizendo: Xiaowai presta suas homenagens ao Deus Lobo. Capítulo 424. Então parece que você veio para me divertir. A passagem de 9 anos, nem excessivamente longos nem excessivamente curtos, foi, no entanto, suficiente para alterar muitas coisas. Entretanto, a garotinha diante dele parecia estar congelada no tempo para sempre, exatamente como estava no dia em que Lueng a reanimou, sem a menor alteração. Ainda assim, seu comportamento permanecia levemente respeitoso, e sua afeição ainda transparecia um toque de seriedade. Mesmo depois de 20 anos, seu semblante, postura e tom nunca adquiriram o ar da arrogância da idade. Lueng olhou para Xiaowai à sua frente, sentindo uma leve emoção. Soltou um longo suspiro e sorriu, dizendo: Faz tempo que não nos vemos, Xiaowai. Você deve estar se aproximando dos 30 anos agora. Contagiada pela alegria do retorno do Deus Lobo, Xiaowai parou por um momento, sentindo-se um tanto confusa e incerta sobre o motivo pelo qual o Deus Lobo repentinamente mencionou sua idade. Para um cultivador, 30 anos e 3 anos são, na verdade, coisas indistinguíveis. Entretanto, quando o Deus Lobo perguntou, Xiaowai assentiu seriamente e disse: Sim, Xiaowai já tem 29 anos este ano. Lueng suspirou e disse: Naquela época, prometi que, se surgisse a oportunidade, eu a ajudaria a encontrar seu pai desaparecido. Mas agora, no piscar de olhos, 20 anos se passaram, e não tenho ideia do paradeiro atual de seu pai. Lueng mencionou esse assunto, sentindo uma leve sensação de remorso. Se o pai de Xiaowai fosse apenas um mortal, ele teria por volta de 50 ou 60 anos agora, e não se sabe se ele ainda está vivo neste mundo. Depois que Xiaowai ouviu as palavras de Lueng, ela ficou momentaneamente atordoada. Mais tarde, Xiaowai disse: Ser capaz de acompanhar constantemente o Deus Lobo é o que reside nos pensamentos, desejos e afeições de Xiaowai. Quanto ao pai,
Quando Xiaoai mencionou isso, ela fez uma breve pausa e continuou. Meu pai desapareceu inexplicavelmente no passado. Talvez ele tenha falecido há muito tempo e Xiaoai já tenha perdido as esperanças. Além disso, agora que Xiaoai já é uma cultivadora, mesmo que seu pai não tenha falecido e Xiaoai pudesse se reunir com ele, ela ainda não poderia se revelar. A atual Xiaoai só pode lançar um olhar distante para ele, resolver os apegos persistentes em seu coração e então partir. Se Xiaoai se manifestasse, isso só preocuparia seu pai, perturbaria sua vida atual e adicionaria problemas desnecessários. A narração de Xiaoai assustou Lu Eng por um momento. Depois, ele balançou a cabeça com um sorriso irônico e disse: Xiaoai, ó Xiaoai, você realmente é. Ah, é exatamente como eu. Lu Eng balançou a cabeça com um sorriso e disse: tudo bem, não vamos nos deter nesses assuntos preocupantes. Hoje é o equinócio de outono, e o amigo dragão da vela e a amiga Gilme chegarão em breve. Embora possamos partir imediatamente após nosso breve encontro, seria sensato preparar um chá, para não negligenciar meus dois amigos travessos e dar a eles uma desculpa para zombar da minha humilde e frugal montanha anil. Luen, conhecendo bem esses dois amigos travessos, nunca lhes daria a oportunidade de encontrar defeitos, revelando a menor vulnerabilidade. Ao ouvir as instruções, Xiaoai obedeceu imediatamente e começou a preparar o chá. O Monte Anil não é carente de tesouros e itens preciosos, afinal, o Palácio do Arco Ártico e a Cidade das Mil Agulhas enviam presentes para cá todos os anos. Quando os enviados do Palácio do Imperador Humano vêm todos os anos convidar Luing para um banquete, eles também trazem presentes quando o visitam. E esses tesouros preciosos, geralmente deixados em uso no templo do Deus Lobo, agora podem ser trazidos e exibidos enquanto Gilme e o dragão da vela estão visitando, dando-lhes um vislumbre da riqueza da montanha Anil. Depois que Xiaoai preparou o chá, não demorou muito para que um raio de luz negra aparecesse no céu distante. Aquele raio de luz era sombrio, escuro como breu e exalava uma aura ameaçadora. Por onde passava, até as nuvens brancas se dispersavam, assustando inúmeras feras no chão e fazendo-as fugir. Se alguém que não conhecesse a verdade o visse, certamente pensaria que se tratava da passagem de um demônio maligno. No entanto, na realidade, as pessoas lá dentro não eram demoníacas. É claro que também não seria perigoso dizer que eram cultivadores justos, pois aqueles no caminho justo não possuiriam uma aura malévola tão forte. E quem chegou foi ninguém menos que Camble Dragon, o querido amigo de Lu Eng. Apenas para testemunhar o raio de luz negra cortando o vasto céu, pousando no topo do pico principal da montanha Anil e em frente ao templo do Deus Lobo, em meio aos olhares atônitos e impressionados de vários discípulos de terceira geração da montanha Anil, transformando-se em uma figura idosa vestida com uma túnica cinza, com um semblante sinistro, dragão da vela. Não importa quantas vezes Luengo visse a expressão do dragão da vela com seu rosto sombrio, como se outros lhe devessem muito dinheiro, sempre dava a Luengo uma inexplicável sensação de diversão. Diante do templo do Deus Lobo, Luengo ergueu-se e riu, dizendo: boas-vindas cordiais à estimada visita do venerável dragão da vela à montanha Anil. Com a chegada do venerável, a montanha Anil florescerá, e nos sentimos honrados com sua presença. Por favor, venham e permitam-nos acomodar o venerável. Assim que Lueng falou, ele exalou um calor incomparável, apesar dessa impressão. E Camble Dragon, evidentemente, permaneceu alheio aos tons maliciosos do termo venerável. Ele balançou a cabeça e disse: que venerável, que termo inapropriado. Meu amigo, que tipo de brincadeira você está fazendo hoje? Ante o caloroso convite de Luengo, ele sentou-se sob o pavilhão e, erguendo os olhos para observar os arredores, comentou: de fato, meu amigo, esta montanha Anil é tranquila e tranquila, tornando-a uma bela morada. No entanto, as nuvens calamitosas em constante mudança acima me dão uma sensação vertiginosa. Tem certeza, meu amigo, de que essas nuvens calamitosas não desencadearão repentinamente um raio celestial? Camble Dragon fixou seu olhar nas enormes nuvens de vórtice rodopiantes acima e questionou com ceticismo:
Como um cultivador, como alguém consegue levar uma vida normal e cultivar sob nuvens tão calamitosas? Meu amigo, posso perdoar sua peculiaridade, já que você também é uma aberração. Mas mesmo os discípulos espalhados por esta montanha anil parecem ser capazes de ignorar a aura sinistra do relâmpago celestial. É realmente surpreendente, inimaginável. O dragão da vela balançou a cabeça e exclamou: um milhão de esquisitices, um milhão de esquisitices. Enquanto Lueng preparava chá para o dragão da vela, ele sorriu e disse: nada mais, apenas me acostumei depois de viver aqui por muito tempo. Além disso, o grupo de discípulos de terceira geração na montanha de trás pode não ter altos níveis de cultivo, mas não está cultivando métodos comuns. Embora ainda não tenham vislumbrado a escritura do Tao, o livro da habilidade divina já lhes foi transmitido integralmente. Praticar essas artes esotéricas ancestrais e viver na montanha anil desde o início nos torna imunes ao ataque do trovão celestial. Compostura, meu caro amigo, não se assuste, venha tomar um chá. Esta xícara, chamada Northern Domain Avenlice, é um renomado chá de alta qualidade da região norte. Meu amigo, por favor, experimente e veja se ele realmente faz jus à sua reputação, disse Lueng com um sorriso alegre. O dragão da vela aceitou a xícara casualmente e bebeu tudo de um só gole, comentando: meu amigo, você parece excepcionalmente cortês hoje. Será que há alguma intenção maliciosa se formando em você? Falando nisso, onde está o amigo Gilmi? Ele ainda não chegou? Candle Dragon olhou para o céu e disse: achei que já estava atrasado, mas não esperava que a amiga Gilmi chegasse ainda mais tarde. Espere um momento. Habilidade divina. Assim como Gilmi mencionou, Dragão da Vela olhou surpreso e disse: amigo, você está ensinando diretamente a habilidade divina para esse grupo de jovens. TSK, você realmente não mede esforços. O Dragão da Vela balançou a cabeça e disse: esses jovens têm a sorte de serem discípulos sob sua tutela na montanha anil. É realmente uma oportunidade notável, repleta de boa sorte. Só podemos imaginar quantas pessoas os invejam. Diante disso, Lueng balançou a cabeça e riu, dizendo: a fortuna depende do infortúnio, e o infortúnio se esconde na fortuna. O que pode parecer um evento positivo hoje pode não ser necessariamente uma bênção no futuro. Ao entrar nas fileiras da montanha anil, você de fato terá acesso a métodos de cultivo de alto nível, mas isso também o tornará alvo de críticas e chamará a atenção. Nos dias vindouros, quando a catástrofe terrestre descer, esses discípulos, como eu, provavelmente se tornarão espinhos nos olhos e espinhos na carne de inimigos formidáveis de além do reino, e eles serão os primeiros a serem eliminados. A narração de Lueng, no entanto, fez Candle Dragon balançar a cabeça em desaprovação. Quando a catástrofe terrestre chegar, aqueles que ainda não atingiram o reino inato inevitavelmente perecerão. A única diferença reside em morrerem mais cedo ou mais tarde. É tudo morte, sem distinção de superioridade ou inferioridade. De fato, ao entrar na estimada montanha anil e cultivar esta habilidade divina, as perspectivas de alcançar o reino inato são muito mais esperançosas do que jurar lealdade a qualquer outro lugar. Se você entrar no reino da habilidade inata, poderá ativar a técnica de desvio da vida e se qualificar para a continuação da vida, vivendo outra vida na nova era. Então, ao venerar aqui, eles têm um vislumbre de esperança, permitindo-lhes lutar pela sua própria sobrevivência no futuro. No reino mortal, existem inúmeros cultivadores que suportaram lutas árduas, mas falharam consistentemente em alcançar o reino inato, faltando-lhes até mesmo a qualificação para lutar pela própria sobrevivência. Comparados a esses cultivadores, os jovens em sua montanha podem realmente ser considerados transbordando de uma fortuna excepcional. Durante a conversa, eles passaram por 2 rodadas de troca de chá, e o céu gradualmente ficou mais escuro. Finalmente, uma figura frágil, passo a passo, apareceu na visão de Lueng do Dragão da Vela, caminhando nos degraus de pedra da montanha anil.
Enquanto olhavam para a figura à sua frente, que não tinha nenhum traço de aura espiritual e parecia um mero asceta mortal, Lueng e o dragão da vela ficaram muito surpresos, mas não conseguiram deixar de falar um após o outro. Meu amigo, você chegou elegantemente atrasado mais uma vez. Não é que você esteja elegantemente atrasado de novo, é que você está sempre elegantemente atrasado. Os dois trocando cumprimentos um após o outro fizeram o velho monge rir, sem nenhum traço de constrangimento, e ele disse: não existe atraso na moda, você chegou na hora certa. O velho cultivador asceta também não fez cerimônia. Ao entrar no pavilhão, sentou-se prontamente em um assento vazio e disse: depois de viajar uma distância tão longa, estou morrendo de sede. Meu amigo, por favor, traga-me 2 xícaras de chá para matar a minha sede. Uma xícara deve estar completamente fervida, com todas as folhas de chá flutuando na superfície da xícara. Nenhuma folha de chá deve se enrolar e afundar na xícara. Outra xícara deve estar completamente gelada, com todas as folhas de chá afundando no fundo. Nenhuma delas deve flutuar até a superfície, disse Gilmi, lançando um olhar de soslaio para Lueng, e disse: por que você ainda não preparou? Será que o traje desgastado do velho cultivador asceta não é digno nem mesmo de 2 xícaras de chá? Lueng lançou-lhe um olhar severo e disse: você deve estar aqui para zombar de mim, sirva-se da sua bebida. Se disser mais uma palavra, será arrastado para fora e receberá uma surra. Gilmi riu e disse: ok. Meu amigo, não se importe se eu beber mais. Depois de falar, Gilmi levantou o bule e despejou o chá quente na xícara. O bule inteiro de chá quente encheu completamente a pequena xícara e, surpreendentemente, o chá continuou jorrando sem que uma única gota transbordasse. Por fim, todo o bule de chá foi esvaziado, e a xícara de chá de Gilmi ficou cheia apenas até 1/3 de sua capacidade. Segurando a aparentemente escassa xícara de chá, Gilmi balançou a cabeça e disse: mesquinho, nem sequer ofereceu uma xícara de chá, suspiro, o deus lobo da montanha Anil, que mesquinho. Depois de falar, o venerável monge levantou a xícara de chá quente e bebeu tudo de um só gole. Ele até esvaziou um pote inteiro de gelo do Ártico do céu. Ao testemunhar tal situação, Lueng não pôde deixar de levar a mão à testa e dizer, impotente: depois de 9 anos sem nos vermos, meu caro amigo, sua audácia se tornou ainda mais forte. Verdadeiramente admirável. Se todos no mundo tivessem a mesma resistência que você, não teríamos que nos preocupar com a catástrofe terrestre. Afinal, se todos cultivassem a resiliência como você, confiando apenas em sua impenetrabilidade para afastar os inimigos, seriam invencíveis contra todos os métodos e indestrutíveis contra todas as provações. Gilmi sorriu e pousou a xícara de chá, rindo. Mutu. Quando se trata de pele grossa, meu caro amigo, você certamente não fica atrás. Capítulo 425. A verdade por trás da lenda. Risadas ecoaram sob o pavilhão de madeira. Depois de 9 anos, os 3 se reuniram novamente, ainda mantendo um comportamento despreocupado e relaxado. Depois de terminar o chá em sua xícara, Gilmi lançou um olhar de soslaio para Lueng e disse: falando nisso, depois de 9 anos sem se verem, parece que o amigo Lueng passou por uma profunda transformação, avançando em seu cultivo. Lueng, que não era modesto, assentiu com um sorriso e disse: comparado ao meu eu de 9 anos atrás, realmente fiz avanços tremendos. Não foi em vão que dediquei incontáveis noites e dias ao cultivo incansável nos últimos 9 anos. O atual Lueng, finalmente, conseguiu entrar no Palácio Celestial dentro do reino da visualização. Embora pudesse ver o enigmático Palácio do Céu do Mar de Nuvens flutuando na imensidão do Mar de Nuvens, ele não conseguia tocá-lo, alcançá-lo ou adentrá-lo. Toda tentativa de adentrá-lo era recebida por uma barreira intangível que o mantinha afastado. Entretanto, após anos de cultivo árduo, Lueng finalmente dispersou a névoa mais externa e pisou com sucesso na vasta avenida além da Porta do Céu.
Embora Lueng ainda não conseguisse entrar no palácio escondido nas nuvens no final desta avenida, para Lueng ser capaz de entrar no palácio celestial, mesmo que fosse apenas na parte mais externa da ampla avenida, foi um avanço significativo. Depois de trocarem breves conversas nostálgicas sob o pavilhão, os três decidiram partir. Nessa ocasião, Lueng não levou Xiaowai, deixando-a para trás nas montanhas. Naturalmente, a espada do trovão celestial também não foi trazida. Esta jornada à ilha Sanxian, no mar, destina-se a uma visita ao Palácio do Dragão, sem a necessidade de se envolver em brigas e conflitos. Não há necessidade de carregar a espada do trovão celestial por aí. Lueng e seus companheiros, Gilmi e o Dragão da Vela, têm um acordo de que, se encontrarem uma situação que exija ação, serão Gilmi e o Dragão da Vela que intervirão, a fim de evitar a revelação da identidade de Lueng como o Deus Lobo da Montanha Anil. Com esses dois lutadores de primeira linha o acompanhando, Lueng não precisa da espada do trovão celestial para se proteger, e ele não deve empunhar a espada do trovão celestial de forma imprudente. No caso de o trovão celestial brilhar, atraindo a atenção especial do Imperador Dragão, mesmo que Lueng realmente enfrente qualquer situação sozinho, as 9 espadas da adivinhação celestial são suficientes para protegê-lo. Ir a um lugar como o Palácio do Dragão, que representa um perigo especial, com a espada do trovão celestial escondida, traz riscos invisíveis. E assim, no topo da montanha Anil, sob o olhar atento de Xiaowai, o Dragão da Vela conjurou uma rajada de vento sinistro e nuvens escuras, levando Lueng e Gilmi para longe. Embora a ilha Sanxian, no mar, seja distante, os três não têm pressa em viajar, então não há necessidade de um voo rápido. Em vez disso, deixam o sábio Dragão da Vela conduzir o vento sinistro e as nuvens escuras em direção ao leste, enquanto permanecem no topo das nuvens, observando o céu, a terra, as montanhas e os rios, apreciando os heróis de todas as direções, desfrutando de uma experiência tranquila e alegre. No segundo dia, o vento sinistro e as nuvens escuras, onde os três estavam situados, partiram das fronteiras do país da Passagem de Fogo e entraram nas águas marítimas do Mar Oriental. Olhando para frente, o mar sem limites se abre, vasto e expansivo. No mar, inúmeros barcos competem e o transporte marítimo próspera, fervilhando de atividade. No entanto, à medida que continuamos nossa jornada para o leste, distanciando-nos da costa, a cor do oceano gradualmente se torna intensa e intensa. O número de barcos na superfície do mar se torna cada vez mais escasso, enquanto os territórios das nações ultramarinas que testemunhamos são surpreendentemente vastos, um superando o outro. A vastidão dos territórios de muitas nações do Mar Oriental é ainda maior do que um continente na vida anterior de Lueng. No entanto, aqui, elas ainda são chamadas de ilhas. Afinal, comparado às terras associadas a essas ilhas, seu tamanho é igualmente impressionante. Enquanto isso, Campbell Dragon mencionou casualmente algumas anedotas interessantes sobre o Mar Oriental, incluindo o costume da rotação centenária do clã Dragão. No atual reino da desolação celestial, a maioria dos lugares desfruta de condições climáticas favoráveis, tudo graças ao clã dos dragões. Embora os dragões sejam evasivos e raramente vistos, mesmo por cultivadores no mundo mortal, a existência do clã dos dragões é de fato real. A cada 100 anos, o clã dragão envia um grupo de seres dragões imensamente poderosos, com cultivo extraordinário, capazes de vagar e exercer influência no mundo exterior. Antes de partir, esses seres dragões já predeterminaram suas respectivas rotas para dispersar a chuva. Seguindo os costumes do clã do dragão, eles devem atravessar todo o reino da desolação celestial em um período de 100 anos, com sua jornada de distribuição de chuva atravessando os 4 mares. Só então poderão retornar ao Palácio do Dragão. Falando nisso, Campbell Dragon parou por um momento e disse: portanto, a razão pela qual os dragões são esquivos e raramente vistos no mundo mortal não é apenas porque eles evitam deliberadamente se misturar com seres mortais, mas também porque eles estão muito ocupados e não têm tempo para ficar e brincar. O reino da desolação celestial, como é vasto!
mesmo com 100 anos pela frente, ainda é uma tarefa desafiadora fazer com que seus passos percorram os 4 mares. Os dragões que vagam e distribuem chuva passam a maior parte do tempo viajando e passando por distribuidores de chuva ao longo do caminho. Portanto, eles não têm tempo para ficar, o que torna difícil para pessoas comuns vislumbrarem sua verdadeira forma. Campbell Dragon revelou a verdadeira lenda por trás da natureza muitas vezes ilusória dos dragões divinos no mundo mortal. Ao ouvir isso, Lueng e Gilme ficaram muito surpresos, experimentando uma sensação de ilusões destruídas. No coração de Lueng, os dragões de antes eram uma raça incrivelmente misteriosa. Afinal, em um mundo repleto de cultivadores, os dragões ainda conseguiam permanecer desconhecidos, o que tornava a mística de sua raça verdadeiramente cativante e sedutora. Pendente no coração de Lueng, os dragões de antes eram uma raça incrivelmente misteriosa. Afinal, em um mundo repleto de cultivadores, os dragões ainda conseguiam permanecer desconhecidos, o que tornava a mística de sua raça verdadeiramente cativante e sedutora. No coração de Lueng, os dragões eram uma raça incrivelmente misteriosa. Afinal, em um mundo repleto de cultivadores, a existência dos dragões ainda era desconhecida, o que tornava sua raça verdadeiramente mística, cativante e atraente. No entanto, ele nunca poderia imaginar que a verdade ilusória fosse realmente assim. Gilme balançou a cabeça e suspirou, dizendo: as ações do clã dos dragões são realmente peculiares, porque eles insistem que todo ser dragão se aventure pelos 4 mares? Existe alguma razão especial por trás disso? A pergunta de Gilme fez o dragão da vela sorrir e concordar, dizendo: de fato, há uma razão especial. Na verdade, muitos grupos étnicos migrantes no mundo têm suas razões. Os dragões atravessam o mundo, não apenas para trazer chuva e bênçãos a todos os seres, mas também para patrulhar os ventos através dos 4 mares, protegendo-os contra qualquer infiltração secreta vinda de além das fronteiras. Esse grupo de inimigos de além das fronteiras pode aparecer apenas em grande escala durante a catástrofe terrestre, mas em tempos normais, também há indivíduos perversos que, por meio de várias técnicas mágicas, conseguem cruzar as barreiras do mundo e se infiltrar no reino da desolação celestial. A catástrofe terrestre é uma caça coletiva estabelecida por vários reinos. Durante esse tempo, a essência da vida foi quase inteiramente colhida pelos cultivadores mais experientes, enquanto os indivíduos mais fracos e as gerações mais jovens só conseguiram juntar uma pequena parte em meio à catástrofe terrestre. No entanto, se esses indivíduos insignificantes conseguirem atravessar para o reino da desolação celestial antes da catástrofe terrestre, eles possuirão toda a essência vital colhida para si, colhendo imensos benefícios. Portanto, não há necessariamente paz no reino da desolação celestial antes da catástrofe terrestre chegar. Não apenas os demônios locais prejudicam os seres vivos, mas também indivíduos insignificantes de além das fronteiras causam problemas secretamente. Os descendentes do clã dos dragões atravessam o mundo, o que inclui patrulhar os ventos através dos 4 mares. Se detectarem qualquer infiltração de indivíduos insignificantes vindos de além das fronteiras, eles prontamente intervêm e os eliminam. Enquanto o dragão da vela falava, ele olhou para Lueng e disse: a tribo Li, que tem uma profunda amizade com o amigo Lueng, também compartilha costumes semelhantes. Eles migraram e vagaram entre o céu e a terra, as 9 principais tribos fizeram isso. Procuraram lugares que provavelmente serviriam como pontos de entrada para indivíduos insignificantes de além das fronteiras e se estabeleceram lá. Da mesma forma, permaneceram vigilantes contra a chegada de inimigos de além das fronteiras. Até que a estabilidade espacial daquela área seja alcançada, eles permanecerão lá, fixando-se no próximo ponto de ancoragem somente depois. Os costumes da tribo Li, conforme narrados pelo dragão da vela, deixaram Lueng um pouco surpreso. A razão para a migração constante da tribo Li é realmente essa. Além disso, o departamento de ataque de vento havia acabado de se mudar para a montanha Anil. Felizmente, quando Lueng cruzou, o departamento de ataques de vento ainda não havia chegado.
Se tivesse sido alguns anos depois, Lueng poderia ter acabado de abrir os olhos neste mundo, apenas para testemunhar um grupo formidável da tribo Li avançando em sua direção, pronto para destroçá-lo. Capítulo 426. Eu quero ir para casa. Ao pensar em seu fraco cultivo como um demônio lobo quando ele fez a transição pela primeira vez, assim como nos formidáveis lutadores do departamento de ataque do vento, Lueng sentiu um leve tremor de medo. A jornada em direção à Ilha Sanxian através do mar era ainda mais distante do que Lueng havia imaginado. O Mar do Leste é vasto, e as nações marítimas que o cercam são todas extraordinárias e maravilhosas. Lueng inicialmente pensou que seria semelhante ao Mar do Sul, mas agora que pisou nele pessoalmente, percebeu que o Mar do Leste é muito maior que o Mar do Sul. De acordo com a explicação do Dragão da Vela, o Reino da Desolação Celestial foi destruído pelas consequências do confronto entre o Ser Supremo e o Imperador Fuxi durante o antigo colapso da Corte Celestial. Mais tarde, quando inimigos externos ceifaram os seres do Reino da Desolação Celestial, eles também deixaram para trás vários métodos cruéis além do Mar do Sul. Assim, o território atual do Mar do Sul diminuiu consideravelmente em comparação aos tempos antigos. Em contraste, o Mar Oriental, que não foi muito afetado pelas antigas calamidades, é incrivelmente vasto. E a Ilha Sanxian, que ficava no mar e para onde eles estavam indo, está localizada no extremo do Mar do Leste, logo acima das ruínas do retorno. Em outras palavras, para chegar ao seu destino desta vez, Lueng e seus companheiros devem atravessar toda a extensão do Mar do Leste e viajar até o fim do mundo. No início, os três estavam relativamente tranquilos. Tendente no início, os três estavam relativamente tranquilos. À primeira vista, os três viajavam com relativa tranquilidade. Envolvidos em conversas casuais, discutindo sobre os céus e a terra, trocando filosofias e relembrando o passado, eles se entregaram frivolamente a uma miríade de conversas tangenciais, tratando esse encontro como um prelúdio para o esperado encontro no estimado penhasco de Dao. Entretanto, com o passar do tempo e a abertura da Ilha Sanxian no mar se aproximando cada vez mais, chegando a um ponto onde parecia quase impossível alcançá-la, o Dragão da Vela finalmente acelerou a velocidade dos ventos demoníacos e das nuvens escuras. Portanto, no 25º dia após partir da montanha Anil, Lueng e seus dois companheiros chegaram às pressas acima do fim do mundo, às etéreas ruínas do retorno do Mar Oriental. De longe, eles podiam ver o lendário abismo sem fundo, as ruínas do retorno do Mar Oriental, um abismo lendário onde todas as águas convergem, um lugar misterioso cuja verdadeira natureza nem mesmo a antiga entidade do Dragão da Vela conhece, agora se estende diante dos três indivíduos. As vastas e ilimitadas águas do Mar Oriental, ao chegarem a esse ponto, pareceram ser cortadas por uma espada etérea, cortada suavemente. Toda a água do mar despencou no abismo abaixo, desaparecendo nas profundezas escuras, com destino e paradeiro desconhecidos. Até mesmo a consciência divina era incapaz de perceber as verdadeiras condições que se encontram sob o abismo. Do outro lado do abismo, a uma distância enorme que abrange incontáveis milhares de quilômetros, fica a borda do mundo, a barreira do espaço. A água do mar caindo em cascata vertical, justaposta ao cenário de uma miríade de estrelas e do vasto mundo, forma um abismo escuro e assustador. O abismo não é apenas assustadoramente vasto, mas sua profundidade também é igualmente intimidadora. O trio ficou no topo das nuvens negras e dos ventos perversos, simultaneamente olhando para fora para contemplar o abismo abaixo, permanecendo todos em silêncio e sem palavras. Em tal silêncio, o Dragão da Vela falou de repente, expressando preocupação enquanto o instava. Não arrisquem suas vidas de forma imprudente. Ao longo da história, ninguém jamais soube o que existe por baixo. Mas todos aqueles que caíram, independentemente de seu nível de cultivo, nunca retornaram. O Dragão da Vela advertiu severamente seus dois companheiros tolos, temendo que eles buscassem a morte de forma imprudente com base em sua habilidade de cultivo. Gilmi olhou para o abismo escuro como Breu e comentou: o clã do dragão vive em um lugar tão assustador, a pressão psicológica não é imensa.
Ficar em um local perigoso como este por tanto tempo deve levar a uma distorção psicológica, certo? Luen, olhando para a escuridão à sua frente, coçou o queixo e ponderou. Como dizem, quando você olha para o abismo também olha para você. Você não acha este abismo sem limites semelhante a uma pupila escura? Uma que observa fria e implacavelmente todas as criaturas vivas lá fora? O dragão da vela suspirou e disse: meu amigo, suas metáforas são sempre tão repugnantes. Gilme assentiu e concordou. Quando se trata de metáforas repugnantes, não há ninguém que possa igualar a eloquência do deus lobo da montanha Anil. Luen ficou um pouco surpreso ao ouvir a conversa entre os dois indivíduos. Onde está o acordo para me chamarem de Ufeng? De pé sobre o turbilhão de ventos demoníacos, Luen olhou nervosamente ao redor, certificando-se de que não havia nenhuma criatura viva num raio de 100 milhas. Só então soltou um suspiro de alívio e disse: agora que entramos no domínio do Palácio do Dragão, vocês poderiam, por favor, ser mais cautelosos. Luen olhou para seus dois companheiros travessos e disse: chamar nomes de forma imprudente pode levar a erros, e somente vocês dois seriam os culpados. Luen emitiu um aviso grave. Campbell Dragon e Gilme trocaram olhares e ambos caíram na gargalhada. Dragão da Vela disse: ainda estamos longe da Ilha Sanxian, e o clã Dragão não é conhecido por ter ouvidos aguçados. Como eles poderiam ouvir nossa conversa? Meu amigo, você está sendo cauteloso demais. Mantenha a calma e a compostura, pois ficar muito animado pode levar à perda da postura de cultivador. Não é mesmo, amigo Gilme? Gilme assentiu repetidamente e concordou. Além disso, mesmo que estranhos ouvissem, que diferença faria? Você, Luen, trilha um caminho justo e se mantém firme, sem temer ninguém. Será que o Imperador Dragão poderia devorá-lo? O Dragão da Vela também riu e disse: de fato, o Imperador Dragão poderia devorá-lo. As sobrancelhas de Luen se contraíram enquanto ele ouvia as brincadeiras entre os dois amigos travessos, trocando comentários. Vocês dois conspiraram para me enganar, não é mesmo? Não. Não posso ir para a Ilha Sanxian. De repente, lembrei-me de alguns assuntos importantes em casa que exigem minha atenção na montanha Anil. Deixarei a questão do mapa do rio e do livro Luo nas mãos competentes de vocês dois, meus bons amigos. Adeus a ambos. Com isso, Luen imediatamente voou no ar com um raio de luz. Sua velocidade era tão rápida que era quase invisível. No entanto, Campbell Dragon e Gilme já estavam preparados. Os dois se posicionaram, um à esquerda e o outro à direita, bloqueando o caminho de Luen. Eles riram e disseram: amigo, por que você está tentando fugir? Você já chegou até aqui, não há tempo para voltar para casa por nada. Deixe isso para a geração mais jovem resolver. Sim, de fato, os assuntos em casa são triviais. O mapa do rio e o livro Luo são de suma importância. Eles guardam o destino do reino da desolação celestial. Amigo, você está insinuando que pretende se retirar no meio do caminho. Estávamos só brincando, afinal, não há seres vivos por perto. Assim que chegarmos ao Palácio do Dragão, garantimos que não os deixaremos escapar. Caso contrário, a ira do trovão celestial e a aniquilação de incontáveis almas por raios, que tal? Confia em nós agora. Os dois até recorreram a um voto solene. Aquela aparição solene deixou Luen cada vez mais inquieto, sentindo que aqueles dois malfeitores tinham algum motivo oculto. Seu recurso repentino e inexplicável para fazer um voto tão venenoso. Luen observou o Campbell Dragon e Gilme em silêncio por um tempo e, após um momento de contemplação, finalmente proferiu estas palavras: se eu tiver algum contratempo, mesmo na vida após a morte, não deixarei vocês dois escaparem. Dragão da Vela riu baixinho e disse: fique tranquilo, meu caro amigo. Nós três estamos unidos nos bons e maus momentos, e permaneceremos unidos em tudo. Quando foi que eu decepcionei meus companheiros em momentos cruciais? Eu, Dragão da Vela, jamais faria mal ao meu bom amigo. Em meio aos ventos diabólicos e às nuvens escuras e ameaçadoras acima, os três estavam envolvidos em uma luta incessante.
Entretanto, naquele momento, o raio de brilho surgiu à distância e passou rapidamente perto de Lueng e seus companheiros. Uma voz levemente surpresa emanou de dentro do raio de brilhantismo. Deus Lobo Sênior. Depois disso, o brilho se dissipou, e uma mãe e seu filho, que tinham alturas semelhantes, apareceram na visão de Lueng e seus companheiros. A mulher parada no vazio possuía um charme natural e exalava uma graça sedutora. Mesmo tendo se tornado mãe, ela ainda não conseguia esconder seu charme sedutor. Ela sorriu graciosamente para Lueng e fez uma saudação cortês, dizendo: Caio presta homenagem ao Deus Lobo Sênior. Gilmi e o dragão da vela ao lado de Lueng imediatamente o soltaram, recuperando a postura digna de cultivadores. Até mesmo o cultivador altamente qualificado, Lian Kai, não foi capaz de testemunhar a cena que acabara de acontecer. Apenas para ver o lado do Deus Lobo, esses dois extraordinários e talentosos predecessores seniores ergueram-se nas nuvens. Com um olhar frio e indiferente, rapidamente desviaram o olhar dela. Parecia que sua beleza incomparável como uma mulher demônio era tão inútil quanto sujeira aos olhos deles. Capítulo 427. O Deus Lobo Lu não gosta da esposa dos outros. No vazio, o coração de Lian Kai disparou quando ela sentiu instantaneamente a presença formidável dessas duas figuras importantes ao lado do Deus Lobo. Sem dúvida, deve ser uma entidade poderosa do mesmo calibre que o Deus Lobo. Percebendo isso, Lian Kai ficou ainda mais cauteloso e rapidamente se curvou para os dois indivíduos. O Luan Xingê, Lian Kai, presta homenagem aos dois estimados veteranos. O jovem ao lado de Lian Kai também se curvou respeitosamente e disse: Sou o Ion, um júnior. Presto minhas homenagens aos dois estimados veteranos. Sobrenome Wu. Camble Dragon demonstrou leve surpresa e perguntou: Qual é o nome do seu pai? A pergunta do dragão da vela deixou o jovem perplexo, mas ele respondeu respeitosamente: Respeitados anciãos, o sobrenome do meu pai é Wu e seu nome de batismo é Feng. Ele é membro da seita Ion. Wu Feng. Esse nome fez com que tanto Camble Dragon quanto Gilmi tivessem expressões peculiares. Ambos voltaram o olhar para Lueng e exclamaram simultaneamente: Wu Feng. Então, eles olharam para o jovem ao lado de Lian Kai e disseram: Essa jovem, ela poderia ser a esposa de Wu Feng. Lian Kai sentiu-se perplexa, mas também assentiu e sorriu, dizendo: Os dois estimados veteranos conhecem meu marido. Gilmi riu baixinho e lançou um olhar de soslaio para Lueng, dizendo: De fato, nos conhecemos. Com as mãos atrás das costas, Dragão da Vela soltou um longo suspiro e disse: Então é isso, meu amigo. Agora eu entendo. Acontece que você tem segundas intenções. Eu entendo. Gilmi também assentiu e disse: Agora entendo. Não é à toa que você é chamado de Lobo Velho. Seu pensamento é claro, sempre capaz de fazer as pessoas acordarem de repente e entenderem suas verdadeiras intenções. Admirável, verdadeiramente admirável. Enquanto as nuvens escuras se reuniam e o vento do demônio uivava, Camble Dragon e Gilmi trocavam suspiros repetidamente, suas palavras enigmáticas deixando Lian Kai e Wu Yun perplexos, incertos sobre o que esses dois reverenciados anciãos estavam discutindo. Essas palavras enigmáticas de tão reverenciados anciãos são simplesmente impossíveis de ignorar. Quem sabe se elas contêm alguma orientação ou advertência crucial? Se alguém as ignorasse ou não as compreendesse, quem sabe o caos que se seguiria? Lian Kai olhou para Lueng pedindo ajuda, esperando que ele viesse ajudá-la e lhe desse uma explicação. No entanto, o atual Lueng tinha o rosto cheio de exasperação, tornando difícil para ele explicar o que esses dois amigos travessos estavam pensando. Estou usando o pseudônimo de Wu Feng apenas por uma questão de conveniência, ok? Não estou interessado nas esposas dos outros. Com um olhar ressentido, Lueng voltou sua atenção para Lian Kai, sorrindo, mudou de assunto. Desde que nos separamos no Mar do Sul, já faz mais de uma década desde que nos encontramos pela última vez. Inesperadamente, aqui estamos, nos encontrando novamente nas ruínas de retorno do Mar Oriental, Senhorita Kai e pequeno Wu Yun, aonde suas jornadas os levam?
As enigmáticas ruínas do retorno do Mar Oriental, embora situadas acima das profundezas, ocultam a existência da renomada Ilha Sanxia. Infelizmente, esses 3 caminhos celestiais permanecem exclusivos, inacessíveis ao mundo exterior, tornando a localização da Ilha Sanxia desconhecida para pessoas comuns. Para a maioria, o vazio enigmático acima das ruínas do retorno do Mar Oriental desencoraja qualquer inclinação para se aventurar neste lugar. Portanto, Lueng ficou bastante surpreso ao encontrar um cultivador aqui. Na presença de Lueng, Lian Kai não tinha nada a esconder e sorriu enquanto falava. Deus logo, devo confessar que trouxe o Yuan às ruínas do retorno para cumprir um certo compromisso. Há 3 anos, o Yuan encontrou por acaso um conhecido sênior que lhe concedeu uma orientação valiosa e estabeleceu um compromisso de 3 anos. O sênior instruiu o Yuan a aguardar neste local, onde, no devido tempo, desceria às ruínas do retorno e aceitaria o Yuan como seu discípulo. Agora é o momento oportuno quando chega o encontro de 3 anos, portanto Kai, acompanhado por Yuan, aventura-se aos recintos sagrados das ruínas do retorno para encontrar aquele velho enigmático. Lian Kai explicou as causas e consequências em um tom alegre. Depois de ouvir, Lueng permaneceu em silêncio enquanto Gilme falava. Senhora Ao, há algo que preciso lhe lembrar. Nas ruínas do retorno do Mar Oriental, meu companheiro não se chama Lu nem se chama Lobo. Por favor, tenha cuidado para não tratá-lo de forma errada, pois isso pode levar a consequências graves. Gilme advertiu seriamente. Ao ouvir essas palavras do venerável monge, Lian Kai sentiu-se um tanto confuso, e então uma ponta de nervosismo emergiu. Ela se virou rapidamente para Lueng e disse: Kai não tem conhecimento da situação e, sem querer, chamou o veterano pelo nome errado. Espero que o veterano possa me explicar como devo me dirigir a você. Lian Kai tinha uma expressão preocupada no rosto, temendo que seu discurso anterior pudesse realmente ter afetado Lueng. Ao lado, os lábios do dragão da vela se curvaram levemente enquanto ele dava um tapinha sem entusiasmo no ombro de Lueng, dizendo: de fato, meu amigo, diga à senhorita Kai como ela deve se dirigir a você agora. Se ela te chamar pelo nome errado por engano e isso lhe causar problemas, seria uma pena. Uma rajada de vento diabólico e nuvens escuras soprou, causando uma contração repentina na testa de Lueng. No entanto, ele logo revelou um sorriso gentil e disse: pode me chamar de sem nome. Nas ruínas do retorno do Mar Oriental, sou desprovido de nome e existência. Senhorita Kai, por favor, evite me chamar incorretamente no futuro. Vamos esquecer temporariamente os títulos anteriores. Gilme, que estava ao lado, caiu na gargalhada e disse: então, meu amigo, você é chamado de sem nome. Ah, você realmente muda de nome muito rápido. O dragão da vela soltou um suspiro e disse: você nos deu tantos nomes, e agora estamos todos confusos, sem saber por qual nome devemos nos dirigir a você. Enquanto os dois harmonizavam em coro, Lueng não pôde deixar de sentir suas sobrancelhas se contraindo incontrolavelmente. Lueng, lançando um olhar feroz para os dois, disse: tratem-me como sem nome. De agora em diante, serei conhecido como sem nome. Um ser sem nome sem sobrenome. Lembrem-se disso. Gilme e Candle Dragon trocaram um olhar, ambos caindo na gargalhada e assentindo simultaneamente, dizendo: nós nos lembramos, querido amigo sem nome, nós nos lembramos. Candle Dragon continuou: da próxima vez que você mudar seu nome, lembre-se de nos avisar. Depois que Gilme terminou de rir, ele olhou para Lian Kai, visivelmente desconfortável, junto com o jovem ao lado dela. Gilme pensou por um momento e então disse: embora seja nosso primeiro encontro, uma vez tive um encontro casual com seu pai. Nesse caso, permita-me lhe dar um pequeno presente. Dito isso, o velho monge, frágil e emaciado, enfiou a mão na sacola de pano esfarrapada que carregava consigo, remexeu por um tempo e finalmente tirou uma laranja murcha. Ele disse: embora esta laranja esteja guardada há algum tempo, eu a conservei cuidadosamente até agora, e ela ainda está comestível. Vou presenteá-la a você. O velho não tem nada de impressionante a oferecer.
Jovem, por favor, não se importe. Gilmi, enquanto falava, estendeu a mão e ofereceu a laranja que segurava. Ao ver isso, Lian Kai não conseguiu conter a excitação e apressadamente fez o jovem se prostrar em sinal de desculpas. Como poderia o presente do estimado ancião ao lado do deus lobo ser algo comum? Para Wu Yun, isso é simplesmente uma bênção enviada pelos céus. Depois que Wu Yun respeitosamente expressou sua gratidão e recebeu o presente do velho monge, Lueng olhou para a laranja murcha e de repente sorriu, dizendo: já que meu bom amigo deu um presente, permita-me apresentar também um pequeno símbolo de agradecimento. Wu Feng, meu querido irmão, e eu tínhamos um vínculo inseparável. Seria muito mesquinho da minha parte não oferecer nenhum apoio aos seus descendentes. Dito isso, Lueng enfiou a mão na manga e tirou um pedaço de pano esfarrapado, entregando-o ao jovem ao lado de Lian Kai, dizendo: no entanto, saí às pressas sem levar nenhum item valioso. Em vez disso, ofereço-lhe este pedaço de pano. Quando suas roupas estiverem rasgadas no frio, você poderá usá-lo para remendá-las. Se tivermos a oportunidade de nos encontrar novamente no futuro, então lhe darei um presente adequado. Sorrindo de orelha a orelha, Lueng estendeu o pedaço de pano esfarrapado. Capítulo 428. Você está conspirando contra mim. Enquanto o vento demoníaco e as nuvens escuras se aproximavam, Lueng e Gilmi trocaram presentes e então voltaram seu olhar para o dragão da vela. Lueng levantou uma sobrancelha e comentou: meu caro amigo, você não ofereceria algo de valor? Cambly Dragon, que estava absorto na apresentação, ficou surpreso e confuso. Devo dar um presente também. Por quê? Eu nem conheço o Wu Feng. Cambly Dragon demonstrou falta de compreensão. Gilmi, por outro lado, olhou feio para ele e disse: todos os outros deram seus presentes, e mesmo assim você decidiu não fazê-lo. Isso não faz você parecer bastante antissocial. Lueng também acrescentou: de fato, todos nós apresentamos nossos presentes. Seria apropriado que você também oferecesse um, pois as coisas boas vêm em três. Além disso, depois que retornarmos, posso apresentá-lo a Wu Feng, para que você possa conhecê-lo melhor. Cambly Dragon, sentindo-se um tanto sem palavras, olhou para os dois amigos travessos e disse: vocês estão determinados a pregar uma peça em mim hoje. Enquanto falava, ele enfiou a mão na manga e finalmente tirou um pedaço de casco de tartaruga do tamanho de uma palma. Ele disse: eu não tinha nenhuma bugiganga em mãos, então vou te dar este misterioso pedaço de casco de tartaruga preta. Embora seja apenas um pequeno fragmento, é um pedaço do casco de tartaruga da besta divina de nível superior, Xuanvo. Quando tive algum tempo livre, inscrevi uma pequena formação mágica no casco. Diante de inimigos poderosos, você pode invocar o casco de tartaruga e ativar a formação embutida para se proteger. Ninguém abaixo do reino do poder inato pode romper a formação mágica imbuída neste casco de tartaruga. Além disso, esta formação pode resistir a alguns ataques de cultivadores acima do reino do poder inato. No entanto, não tenho certeza sobre o nível específico de ataques que ela pode suportar. No entanto, o que é certo é que ele pode pelo menos resistir a um golpe comum meu sem quebrar. Depois de terminar suas palavras casualmente, Cambly Dragon jogou o casco de tartaruga diretamente nas mãos do garoto. Após receber o casco de tartaruga, o jovem expressou sua gratidão como uma reverência, rápida e animadamente. Na presença dos três estimados cultivadores, embora só tivesse ouvido histórias sobre o deus lobo de sua mãe, era certo que, ao lado do deus lobo, também estavam cultivadores de alto nível, com poder inato. O casco de tartaruga que pode suportar ataques abaixo do seu poder inato e até mesmo resistir a um golpe do amigo do deus lobo, este estimado tesouro é realmente notável. Até mesmo Lueng e Gilmi não conseguiram deixar de ficar surpresos depois de ouvir a explicação do Cambly Dragon. Lueng disse: meu amigo, você está sendo muito generoso, verdadeiramente magnânimo, como convém a uma antiga potência. Gilmi olhou para a laranja murcha na mão do jovem e disse com grande remorso:
Em comparação, sendo um mero velho cultivador da seta que só deu uma laranja murcha, estou realmente tomado pela vergonha, completamente superado pela generosidade do meu amigo. Lueng também suspirou, com uma expressão amarga no rosto. Ele disse: como alguém que só deu um pedaço de pano esfarrapado, eu também não tenho rosto para mostrar neste mundo. Suspiro, sou muito inferior ao meu generoso amigo. Campbell Dragon ficou surpreso com o remorso de cortar o coração dos dois. O que você deu? Ele franziu a testa enquanto olhava para a laranja murcha e o pedaço de pano esfarrapado na mão do menino. Depois olhou para seus companheiros arrependidos ao seu lado. De repente, uma sensação de desconforto o invadiu e perguntou: o que você deu? É realmente um pano rasgado e uma laranja podre? Gil-me parecia inocente ao dizer: sim, eu já não mencionei. É só uma laranja murcha, quase sem sabor. Lueng também disse: eu mencionei isso também, é só um pedaço de pano esfarrapado. Espere um momento. Ambos olharam para o dragão da vela simultaneamente, surpresos, e disseram: será que, caro amigo, você pensou que estávamos dando algum tipo de tesouro? Algo que parece desgastado na superfície, mas que na verdade é poderoso. É por isso que você também nos deu um item precioso. O dragão das velas imediatamente ficou com o rosto cheio de exasperação. Ao lado, percebendo a situação desfavorável, Lian Kai rapidamente sorriu e disse: anciãos, por favor, continuem a conversa. Vou levar a criança à consulta primeiro, pois ir depois pode resultar em perdi-la. Depois que Lueng assentiu, Lian Kai imediatamente saiu num flash de luz, arrastando seu filho junto, sem ousar demorar-se um momento sequer. Com medo de ser afetado, mesmo que minimamente, como se um segundo de atraso pudesse causar um desastre. Enquanto o vento demoníaco e as nuvens escuras pairavam acima, observando a partida de Lian Kai e seu filho, o dragão da vela se virou para seus dois amigos travessos à sua frente. Cobriu a testa, com o rosto exasperado, e disse: vocês dois são realmente travessos. Desta vez, vocês me enganaram com um pedaço de casco de tartaruga chuanvo. Da próxima vez, não deixem vocês caírem em minhas mãos. Caso contrário, vou arrancar um pedaço da sua pele. Gil-me caiu na gargalhada e disse: não fique bravo, não fique bravo. Nas profundezas das montanhas, meu amigo sem nome tem uma fruta excepcionalmente divina e extraordinária chamada pêssego divino. Quando retornarmos, ele o convidará, meu caro amigo, para prová-la, garantindo que você recuperará todas as perdas que sofreu hoje. Depois de ouvir, Lueng ficou momentaneamente atordoado e imediatamente olhou para Gil-me ao seu lado, dizendo: velho monge, você, entretanto, após observar cuidadosamente os arredores, além da bolsa de pano esfarrapada que o outro grupo possuía, Lueng não encontrou nada que valesse a pena extorquir de Gil-me. Então esse velho monge errante, que considera o mundo inteiro como seu lar, nem sequer tem um local de residência permanente. Lueng encarou Gil-me e disse: tudo bem. Velho monge, você venceu. Desta vez, eu desisto. Quando voltarmos, vou presentear todos vocês com os pêssegos. Mas quando os comerem, lembrem-se de rezar. E, no futuro, tomem cuidado para não acabarem nas minhas mãos, senão, HMPH. Lueng ameaçou ameaçadoramente com um sorriso sinistro. Sobre as nuvens escuras e ameaçadoras, os três indivíduos mais uma vez cavalgaram sobre as nuvens e partiram da beira do abismo. Após a partida de Lian Kai e seu filho, eles também partiram em direção ao Palácio do Dragão. Embora a ilha Sanxian, localizada no mar, seja isolada do mundo mundano e difícil de ser encontrada por forasteiros, é evidente que o Dragão da Vela não é um estranho e já conhece a rota. Embora, teoricamente falando, esse sujeito não tenha nenhuma conexão com o clã dragão. Entretanto, depois de voar por um tempo sobre o abismo, Lueng e os outros de repente perceberam que pareciam conseguir encontrar a ilha Sanxian sem a orientação do dragão da vela. Pois, no vazio à sua frente, o resplandecente dragão de escamas prateadas e 5 garras rugia enquanto planava pelo vasto céu, emergindo das nuvens e se transformando em um jovem nobre gracioso vestido de branco.
Com grande reverência, ele se posicionou sobre as nuvens e realizou um gesto cortês. Baixinho, do clã do dragão, presta minhas homenagens aos 3 estimados predecessores. Por decreto de Sua Majestade, estou esperando aqui há algum tempo. Posso perguntar se os 3 estimados predecessores desejam entrar no Palácio do Dragão? Se sim, este Júnior pode me guiar. Este jovem nobre, de aparência graciosa e repentina, pode ser descrito como excepcionalmente belo. Além disso, há nele um ar inerente de nobreza, que captura a atenção das pessoas. Lueng e Jiumi olharam para o dragão da vela, pensando que Bai Xing tinha vindo cumprimentá-lo. Mas, inesperadamente, o dragão da vela balançou a cabeça e disse: "Não olhe para mim, ele não tem nada a ver comigo. Não vou às ruínas do retorno há dezenas de milhares de anos, não conheço ninguém aqui." As palavras do dragão da vela deixaram Lueng e Jiumi surpresos. Jiumi olhou para Lueng e então voltou seu olhar para o jovem de túnica branca à sua frente, sorrindo enquanto falava. "Posso perguntar, jovem senhor, a quem o senhor veio dar as boas-vindas, principalmente?" "Nós 3 parecemos não ter conhecidos no Palácio do Dragão. Como é que o Imperador Dragão sabe da nossa chegada?" Jiumi tinha o rosto cheio de uma expressão divertida. O jovem de túnica branca, no entanto, sorriu e disse: "Aos veteranos, embora vocês nunca tenham visitado o Palácio do Dragão antes, sua reputação ressoa há muito tempo pelo mundo. Por decreto, o trovão celestial erradicará toda a maldade, e a espada antiga protegerá o mundo com sua meia lâmina. No auge da imortalidade, superando o mundo, primeiro vem o Jiumi e, depois, os próprios céus. E também o venerável dragão da vela, que abalou os tempos antigos e perdurou por incontáveis eras. Com a chegada dos 3 ilustres indivíduos, o Palácio do Dragão brilhará com ainda mais esplendor. Como poderíamos ousar demonstrar qualquer negligência? Embora apenas eu, um discípulo júnior, esteja esperando do lado de fora, dentro do Palácio do Dragão, um grande banquete já foi preparado, aguardando ansiosamente a presença das 3 ilustres pessoas. Se os 3 veteranos estiverem interessados em visitar o Palácio do Dragão, posso guiá-los." Ao ouvir as palavras de Bai Xing, Jiumi soltou um suspiro e disse: "Bem, parece que eles já sabem. Wu Feng, meu caro amigo, parece que seu sem nome pode não ressoar mais dentro do Palácio do Dragão." Jiumi sorriu e deu um tapinha no ombro de Lueng, com uma sensação um tanto travessa de desgosto. Capítulo 429. Uma vida de eventos afortunados. A visão da expressão exultante de Jiumi deixou Lueng sem palavras. Este velho monge não tem escrúpulos em se envolver em um espetáculo. Lueng ponderou por um momento e disse: "De repente, lembrei-me de que há assuntos na montanha Anil que preciso resolver prontamente. Não poderei acompanhar vocês 2 nesta viagem à Ilha Sanxia. Adeus, meus queridos amigos." Falando assim, Lueng ignorou as reações de Jiumi e do dragão da vela. Ele rapidamente usou sua técnica de fuga divina para escapar da tempestade sinistra e tentar se distanciar. No entanto, no instante em que a luz de fuga de Lueng se tornou visível, uma enorme cortina vermelha surgiu repentinamente no céu. Essa cortina se materializou do nada, inicialmente apenas um ponto, mas instantaneamente se expandiu e se difundiu ao aparecer, cobrindo imediatamente uma área de 160 quilômetros em todas as direções. Além disso, continuou a se espalhar para fora. Logo, toda a extensão acima das ruínas do retorno foi escondida por esta vasta cortina escarlate, tornando os céus invisíveis. E depois que essa cortina escarlate fechou do céu dos céus, ela surpreendentemente começou sua descida, alcançando rapidamente a borda das ruínas do retorno, encobrindo todo o brilho externo. Num piscar de olhos, o vasto e expansivo mundo das ruínas do retorno foi completamente envolvido, sem sequer um traço de uma fenda que levasse ao mundo exterior visível. Dentro do tecido vermelho, um conjunto radiante de estrelas emergiu, lembrando a chegada de uma noite estrelada. Ao testemunhar essa cena, Lueng ficou estupefato e exclamou: "Que situação é essa?" O dragão da vela coçou o queixo barbudo e riu baixinho, dizendo:
Este é o artefato precioso do clã dragão, conhecido como envoltório da nuvem de fogo. Foi refinado a partir do brilho noturno do mar oriental, consumindo os esforços meticulosos de 13 gerações de imperadores dragões. Assim que o envoltório da nuvem de fogo se desenrola, dentro do domínio das ruínas do retorno, ergue-se um reino distinto que os forasteiros têm dificuldades de penetrar. Naturalmente, aqueles que estão dentro também enfrentam dificuldades consideráveis caso tentem se aventurar para fora. Cambly Dragon riu e disse: parece que o amigo Luen não poderá retornar à montanha Anil por enquanto. As palavras de Cambly Dragon fizeram as sobrancelhas de Luen se contraírem de surpresa. Ele imediatamente olhou para o jovem elegante de branco à sua frente e disse: irmão Baixinho, porque o Imperador Dragão ativou repentinamente o envelope da nuvem de fogo. Isso significa que ainda não posso voltar para casa. Em relação a isso, Baixinho explicou rapidamente: não tema, Deus Lobo, este assunto não é direcionado a você especificamente, mas sim uma tradição do nosso clã dragão. Toda vez que o século chega e os seres dragões que viajaram pelos mares retornam à montanha, o envoltório da nuvem de fogo é ativado para impedir que espíritos malévolos se infiltrem no palácio do dragão. Após o banquete para recompensar os seres dragões que retornaram de sua expedição, este envelope de nuvem de fogo será naturalmente ativado. Baixinho explicou com sinceridade: se o Deus Lobo estiver ansioso para retornar à montanha, você pode me acompanhar até a ilha e encontrar o reverenciado Imperador Dragão. Você pode explicar a situação a ela, e talvez Sua Majestade esteja disposta a ativar o envoltório da nuvem de fogo o quanto antes, permitindo que o Deus Lobo parta. Depois que Baixinho terminou de falar, Gilme riu e deu um tapinha no ombro de Luen, dizendo: venha, meu amigo, vamos até a ilha para encontrar o Imperador Dragão e convencê-lo a deixá-lo partir. O dragão da vela também assentiu e disse: de fato, o clã do dragão tem esse costume. Posso atestar. Esse costume tem uma história de várias dezenas de milhares de anos. Luen tinha uma expressão confusa no rosto. Você não vai à Ilha Sanxia há dezenas de milhares de anos, não é? Como sabe tanto sobre ela? O dragão da vela riu baixinho e acariciou o queixo gentilmente, dizendo sem pudor: como diz o ditado, mantendo-se nas sombras, pode-se saber de todos os acontecimentos do mundo. Embora eu, o dragão da vela, raramente me aventure para fora, meus parentes estão espalhados pelos 4 mares, e estou bem informado sobre todos os acontecimentos além do nosso reino. Luen ficou sem palavras. Este amigo descarado é realmente o mesmo dragão da vela, que antes era indiferente, sinistro, exalava uma aura poderosa e era semelhante a um cultivador vilão de primeira linha chamado Zhu Yuou. Luen olhou silenciosamente para o jovem elegante de vestes brancas e continuou: posso perguntar, jovem mestre Baixinho, quanto tempo normalmente leva para o envelope de nuvem de chama se dissipar depois de desenrolado? Baixinho fez uma reverência respeitosa e disse: em resposta ao Deus Lobo, assim que o envelope da nuvem de chamas for desenrolado, ele permanecerá no lugar até que o grande banquete seja concluído, a inspeção das 3 ilhas seja concluída e seja garantido que nenhum espírito malévolo tenha se infiltrado no palácio do dragão. Só então ele será removido. Períodos curtos podem durar de 3 a 5 anos, enquanto períodos mais longos podem durar várias décadas. Quanto ao prazo específico, este Júnior também não tem certeza, e tudo estará sujeito ao julgamento do estimado Imperador Dragão. Se a segurança da ilha for confirmada, talvez ela seja suspensa em 3 a 5 anos. Pelo contrário, se surgirem circunstâncias imprevistas, também é possível que ela não seja suspensa por várias décadas. Enquanto Baixinho pronunciava essas palavras, uma leve gota de suor se formou em sua testa. Observando seu comportamento nervoso, Luen não pôde deixar de suspirar desamparadamente e disse: o Imperador Dragão deve confiar muito em você para ter o enviado para nos cumprimentar. A velocidade de voo do irmão Bai é muito rápida. A pergunta de Luen fez com que mais suor se formasse na testa de Baixinho. Vendo essa situação, Luen suspirou mais uma vez e disse:
Então, já que é assim, vamos até a ilha e encontrar o Imperador Dragão. Acredito que Sua Majestade, o Imperador Dragão, não tornará as coisas difíceis para mim de propósito. Lueng falou isso, e Bai Xing imediatamente deu um suspiro de alívio, respondendo apressadamente com um sorriso. Claro, claro. Este Júnior liderará o caminho. Em meio à névoa e às nuvens, o nobre jovem mestre, vestido com vestes brancas, passou por uma transformação milagrosa, assumindo novamente a forma de um majestoso dragão prateado de 5 garras. Com o som ressonante do rugido do dragão, o dragão prateado voou diretamente em direção ao horizonte distante. Lueng e os outros dois seguiram de perto, enquanto os ventos demoníacos e as nuvens escuras pareciam brilhar sob um manto de nuvens de fogo adornadas com inúmeras estrelas. No final, sob a orientação do dragão branco, Lueng e seus companheiros entraram em um reino coberto por nuvens brancas imaculadas. Ao passar pela névoa, Lueng sentiu uma sensação fugaz e etérea, como se estivesse atravessando os limites do mundo. Essa sensação persistiu por um longo período. Quando eles emergiram das nuvens novamente, a cena diante deles havia passado por uma transformação. O abismo profundo e escuro como o breu das ruínas do retorno ainda permanece sob seus pés, projetando uma sombra que cobre o céu adornado com inúmeras estrelas. No entanto, em meio à abóbada celeste e ao abismo, não existe mais o vazio que outrora prevalecia. 3 colossais ilhas flutuantes se manifestaram diante de Lueng. Em meio à névoa etérea e à neblina, aquelas 3 imensas ilhas se estendiam sem limites. Embora chamadas de ilhas, elas já haviam crescido até a escala de vastos continentes. Quando Lueng e seus companheiros se materializaram, o som dos gritos dos dragões ecoou incessantemente por toda a ilha. Da ilha Penglai, na vanguarda, dezenas de raios de luz emergiram rapidamente, aparecendo diante de Lueng em um instante. À frente, erguia-se uma figura jovem, adornada com uma coroa e vestida com um traje bordado de dragão. A jovem donzela aparentava ter apenas 7 ou 8 anos de idade, mas seu semblante era solene e sua postura, extraordinária. A aura dos dragões rugia ao seu redor, e a cada gesto e passo, ela exalava uma presença imponente que inspirava respeito e admiração. Depois que ela apareceu com dezenas de membros do clã dos dragões, ela então fez uma saudação respeitosa a Lueng e seus 2 companheiros, dizendo: Eu sou o Imperador Dragão Xiuia, humildemente cumprimentem os 3 companheiros da Oestas. Diante do vento ameaçador e das nuvens escuras, Camble Dragão e Xiumi tacitamente deram um passo para trás, acentuando a presença de Lueng. Além disso, esses 2 companheiros de travessura permaneceram em silêncio, desempenhando perfeitamente o papel de assistentes diligentes. Em resposta, Lueng só conseguiu suspirar desamparadamente e tomou a iniciativa de falar. Sou Lueng, da Montanha Anil, e presto minhas homenagens ao Imperador Dragão. Lueng falou, e só então Xiumi riu em resposta e retribuiu o cumprimento, dizendo: Xiumi. O dragão da vela, por outro lado, soltou um suave HMM e respondeu: Dragão da vela. Ambos os indivíduos, no entanto, compartilhavam a mesma inclinação por poupar palavras. Entretanto, era evidente que o Imperador Dragão não se importava com essas questões. Ou melhor, aos olhos dela, só havia Lueng. Diante de todos os olhares, ela sorriu e se virou para Lueng, dizendo: Há muito tempo ouço falar do ilustre nome do Deus Lobo. Hoje, ter a oportunidade de conhecê-lo é realmente um acontecimento auspicioso na vida de Xiuia. Preparamos um vinho modesto na ilha, e humildemente solicito a estimada presença do Deus Lobo para uma conversa. O entusiasmo descarado demonstrado era tão genuíno que não havia necessidade de qualquer pretensão. Capítulo 430. Imperador Dragão Xiuia. Com grande entusiasmo do Imperador Dragão, Lueng e os outros 2 seguiram o exemplo, entrando no lendário Palácio do Dragão na Ilha Penglai. O majestoso Palácio do Dragão pairava sobre a Ilha Penglai, envolto em nuvens etéreas e exalando uma aura celestial. Dentro do palácio, dragões rugiam e fênix dançavam, enquanto criaturas místicas exibiam temperamentos gentis.
Na ilha, seres extraordinários com profundas habilidades de cultivo comandavam a névoa, o vento e a chuva, personificando verdadeiramente um reino de maravilhas místicas. Quando Lueng e seus companheiros chegaram, o banquete do palácio já estava em andamento, com convidados de todos os lugares sentados. Entre eles, havia até alguns conhecidos do Dragão da Vela. No banquete, o Imperador Dragão exibia uma atitude graciosa e gentil, isenta de qualquer traço de arrogância. Os convidados sentados eram todos cordiais e generosos, demonstrando extremo respeito por Lueng e seus dois companheiros. Este grande banquete durou 7 dias e noites. No final, enquanto os convidados festejavam, todos se dispersaram. Guiados por Baixinho, os 3 membros do Dragão da Vela chegaram a uma residência temporária especialmente preparada para eles. É um pátio tranquilo e elegante. Dentro do pátio, os 3 indivíduos sentaram-se em um terraço suspenso, apreciando a bebida envelhecida da Ilha do Dragão. Foi uma experiência deliciosa e relaxante. Gilmi comentou: o Palácio do Dragão ostenta magnificência e esplendor. O Imperador Dragão é verdadeiramente resplandecente e cativante. É realmente um destino esplêndido. O Dragão da Vela assentiu em concordância. A Imperadora Dragão Xiuya desta geração é verdadeiramente o ápice entre todos os imperadores dragões da história. Em termos de força, cultivo e comportamento, ela é verdadeiramente incomparável no mundo, sem dúvida cativante. Enquanto falavam, eles se viraram para olhar para Lueng, que estava parado ao lado. Lueng encarou os dois e disse: vocês dois estão aqui para bancar os casamenteiros? Quanto favor o Imperador Dragão lhes concedeu? Nesse ponto, Lueng não fingiu mais. Era evidente que tanto o Dragão da Vela quanto Gilmi estavam cientes do juramento feito pelo Imperador Dragão, aguardando ansiosamente uma oportunidade de zombar de Lueng. Depois que Lueng terminou de falar, Gilmi ficou surpresa. Ah? Casamento? Favor? Meu caro amigo, do que você está falando? Estávamos apenas elogiando o Imperador Dragão. Como você teve essa ideia? Talvez esteja interessado no Imperador Dragão. O Dragão da Vela assentiu e disse: eu sabia, o amigo Lueng não consegue controlar o fascínio de cultivadoras tão pequenas. Então, quando ele viu a graciosidade do Imperador Dragão, senti que problemas estavam se formando, mas nunca imaginei que o amigo Lueng ficaria realmente encantado. Suspiro. O poderoso deus lobo da montanha Anil, caindo sob o comando de uma jovem. A notícia que se espalharia mancharia completamente sua reputação. Gilmi olhou para Lueng com profunda preocupação e disse: amigo, quando você viu o Imperador Dragão, já tinha um nome em mente para a criança. Não se esqueça, você é o deus lobo da montanha Anil, então mantenha sua dignidade. Mantenha-se orgulhoso. O Dragão da Vela assentiu repetidamente e disse: exatamente. Você deve estar orgulhoso. Os fortes não serão humilhados, e o deus lobo não será menosprezado. Amigo, você não pode facilmente colocar em risco sua reputação de uma vida inteira. Gilmi disse: a perda da reputação de um amigo é uma questão pequena. Nós 3 permanecemos juntos nos bons e maus momentos. Mas se isso afetar a mim e ao meu amigo Dragão da Vela, e no futuro, quando outros apontarem o dedo para nós e disserem: ah, este não é o amigo do Deus Lobo, o amante das crianças, eu me sentiria verdadeiramente envergonhado e humilhado. O rosto de Lueng escureceu quando ele disse: eu deveria ter trazido a espada do trovão celestial e dado a cada um de vocês um golpe de espada para silenciar suas línguas eloquentes, destruindo suas palavras prateadas, para nos poupar de sua tagarelice incessante. No terraço, o riso enchia o ar. No entanto, naquele momento, o raio de luz desceu do lado de fora dos portões do pátio. Pouco depois, a voz do Imperador Dragão ressoou nos ouvidos dos 3 indivíduos. Xiuya busca uma audiência. Será que o amigo Lu está disponível? A pedido do Imperador Dragão, Cambly Dragon e Gilmi levantaram as sobrancelhas juntos, com os olhos cheios de diversão. Em resposta, Lueng lançou um olhar feroz para os 2 indivíduos antes de se levantar e dizer: Majestade, Imperador Dragão, por favor, entrem. Nós 3,
Lueng estava prestes a dizer que nós três estávamos presentes, mas percebeu que Xiaomi e o dragão da vela já haviam desaparecido em um raio de luz, desaparecendo instantaneamente dentro da majestosa montanha Penglai. Dentro do pátio vazio, restava apenas Lueng. Após um silêncio silencioso que durou alguns momentos, Lueng relutantemente caminhou até a entrada, abriu o portão e disse: "Agora, só resta Lueng." Do lado de fora do portão, o Imperador Dragão, com uma figura jovem, ainda adornava um manto divino, mas não usava mais uma coroa na cabeça. O manto divino que ela usava agora era muito mais simples em comparação com o esplêndido e majestoso manto de dragão anterior. Ela sorriu e disse a Lueng: "Peço desculpas pela intromissão e espero que você não se ofenda." O tom de dragão imperor tornou-se cada vez mais cativante a cada momento. Lueng sorriu e disse: "Majestade, o Imperador Dragão, está brincando. Sou eu o hóspede desta ilha e sou verdadeiramente grato por sua gentil atenção." O Imperador Dragão riu baixinho e respondeu: "Irmão Lu, sua polidez excessiva cria um ar de formalidade. Quanto ao arquipélago das ruínas do retorno, o irmão Lu deveria considerá-lo como sua própria morada, sem a necessidade de tais formalidades." Falando assim, o Imperador Dragão caminhou diretamente para o pátio e disse: "Ouvi dizer que o irmão Lu estava vindo para a ilha Sanxian, e Xiuya estava ansiosamente aguardando esse momento. Agora que o vi, entendi o verdadeiro significado de ver para crer, pois sua presença supera todas as expectativas. O comportamento do irmão Lu é verdadeiramente inspirador, fazendo o coração vacilar. Você realmente merece o título de Deus Lobo da Montanha Aniu." O Imperador Dragão virou-se com um sorriso e falou com bastante sinceridade: "Irmão Lu, não pense por um momento que Xiuya está apenas bajulando. Cada palavra dita por Xiuya em sua presença é sincera e sentida, representando os verdadeiros sentimentos e intenções genuínas de Xiuya. Não há uma única declaração falsa, e espero que o irmão Lu esteja ciente disso." No pátio, a expressão do Imperador Dragão era séria. Após um momento de hesitação, Lueng sorriu e disse: "Posso perguntar sobre o propósito da visita de Vossa Majestade? Houve alguma dificuldade em relação à inspeção da Ilha do Dragão que nós três mencionamos anteriormente?" Lueng tentou desviar o assunto, já que a tarefa discutida anteriormente pelos três, conduzir uma inspeção completa na ilha e examinar quaisquer possíveis cofres de tesouro deixados pelo Imperador, provou ser uma tarefa desafiadora para o clã Dragão. Afinal, a ilha Sanxian é vasta e extensa, contendo inúmeros seres vivos e áreas proibidas para o clã Dragão. É difícil para os três forasteiros realizarem uma inspeção completa, o que o clã Dragão acha difícil de aceitar. No entanto, o Imperador Dragão balançou a cabeça e disse: "Irmão Lu, se você deseja inspecionar a Ilha do Dragão, Xiuya cooperará de todo o coração. Não apenas a Ilha do Dragão, mas também os aposentos internos de Xiuya. Se o irmão Lu desejar visitá-la, ela pode ser providenciada a qualquer momento." O Imperador Dragão falou com grande seriedade. Diante do irmão Lu, Xiuya não esconderá nada. Lueng olhou silenciosamente para o Imperador Dragão à sua frente, sentindo-se cada vez mais envergonhado. Não é constrangedor para este Imperador Dragão dizer essas palavras com tanta solenidade? Ou será que, contanto que ela não se sinta envergonhada, é Lueng quem se sente constrangida? Após alguns momentos de contemplação silenciosa, Lueng, disse: Vossa Majestade, Imperador Dragão, sou verdadeiramente grato pelo seu favor, só não sei quando nós três poderemos começar nossa inspeção." Com uma expressão expectante, Lueng disse entusiasmado, aparentemente consumido por pensamentos de investigar a Ilha do Dragão, com pouca consideração por outros assuntos. Diante da pergunta de Lueng, o Imperador Dragão no pátio riu baixinho e disse: "Irmão Lu, não se preocupe. Este assunto já foi entregue aos anciãos para discussão. Para elaborarmos um plano adequado, acredito que não demorará muito para que você possa explorar a ilha livremente. Se o irmão Lu está ansioso, por que não vamos ao terraço do Dragão da Lua agora e ouvimos a discussão dos anciãos? O irmão Lu também pode dar algumas sugestões."